Vou passar agora um pouco do programa de treinamento, bem rápido, mas só para vocês entenderem como que a gente bolou o treinamento inteiro, tá? Como que vai ser o nosso treinamento? A ideia é que aqui o aluno passe por todas essas fases. A gente vai mostrar para vocês como funciona isso aqui no sistema. Que ele, ao final, com 150 horas de voo, 60 horas de simulador, ele esteja pronto. Como que a gente vai deixar esse cara pronto? Então, a gente vai mostrar aqui o que a gente pensou, tá? No RBAC 61, que fala de habilitação, ele fala para concessão de licença, você precisa de ter 70 horas de voo como piloto em comando. Então, você faz o piloto privado, aí na concessão de licença do piloto comercial, você precisa voar 70 horas sozinho, como piloto em comando. Não necessariamente sozinho, que as escolas não fazem isso. Ninguém voa sozinho, assim, normalmente. Mas o que eu percebi a gente fazendo pesquisa de mercado? Essas 70 horas, os alunos queimam ela. Eles falam, não, vamos voar rápido, precisa passar logo para ir para o IFR. Então eu falei, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para queimar a hora. A hora é caro. Não dá para poder fazer 70 horas, sair fazendo voo visual, navegando para juntar essas horas. Então a gente bolou algo diferente para isso. A gente bolou esse cara aqui, ó, 70 horas com mentor. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem onde que encaixa o mentor. Então, a gente bolou 40 horas piloto privado com instrutor, 10 horas aqui já é no Cirrus. Aí o piloto fica pronto aqui com 10 horas no Cirrus, ele já está solo, a ideia é solar ele com 10 horas. Ele vai para o piloto comercial com mentor. A gente vai falar um pouco o que é esse mentor. Depois ele faz o simulador, IFR Mono, Multi, Jet Trainer, e a gente entrega um piloto pronto dentro do nosso programa de treinamento com 150 horas. Bem, programa 70 horas com mentor. Então a gente faz uma programação de voo dedicada à padronização de linha aérea com pilotos experientes. Falar em pilotos experientes, tem o meu instrutor aqui que eu gostaria de apresentar para vocês, o comandante João Jacques Green. Por favor, Green, para todo mundo te ver. O comandante Green é mais ou menos a cara que a gente quer dar do nosso mentor. O comandante Green foi comandante master de 47 na Varig, e eu tive a honra de tê-lo como meu instrutor básico de IFR. E Green, muito obrigado, porque eu me sinto hoje muito apto a voar IFR, graças a uma boa base que eu tive com a sua instrução. Então, foi um dos melhores instrutores que eu tive, parabéns. Eu queria mostrar o que é a cara do nosso mentor. O que é o mentor? Essas 70 horas é piloto em comando. Então, o mentor ele não precisa nem ter CMA. O que eu quero? Aquele piloto que quer repassar os ensinamentos que foram lhe dados ao longo da vida para quem está começando. Então, repassar a linha aérea. Por quê? Dessas 70 horas aqui, a gente vai dar uma lavagem cerebral de como funciona uma linha aérea. Então, a gente está desenhando aqui uma mini linha aérea dentro dessas 70 horas. E vocês vão voar com quem? Com um comandante como o Green, que foi comandante de 47 na Varig, que tem toda essa experiência para dar para todos vocês, que foi o que ele me forneceu lá na Universidade de Uberaba, no meu treinamento IFR. Então, a gente vai falar um pouco como vai funcionar. O aluno começa a ter a primeira experiência com cartas Jeppesen. Então, todo o nosso programa é Jeppesen. Por quê? Em todas as companhias aéreas, na Azul, a gente fez um programa especial, usa Jeppesen. Então, por que ele tem que aprender de outro modo? Então, a gente investiu e ele vai usar a carta Jeppesen. Primeira coisa, antes de fazer o programa com 70 horas, ele vai fazer um DOBA. Quem é de linha aérea vai entender isso, é o doutrinamento básico. Então, ele vai entender o que é essas 70 horas, o que vem pela frente, ele vai fazer um ground school. Ele vai entender de preparação de cockpit, Standard Operation Procedures, Electronic Flight Bag, CALAUS, MGO, programa de treinamento e segurança de voo. Então, é isso que ele vai aprender nesse doutrinamento básico. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu beber um pouco de água. Dê uma olhadinha, eu vou dar um exemplo de como vai ser uma instrução nossa, um voo só. Então, aqui é um exemplo de uma programação IFR. Ele vai decolar de São José dos Campos para Santos e depois volta para São José. Ele vai efetuar performance, peso e balanceamento e definição de combustível mínimo com consulta ao POH. Quem não sabe o que é o POH é o Pilot's Operation Handbook. Então, assim, todo voo é obrigatório, ele não sai, ele não pega a chave do avião se ele não fizer o peso e balanceamento. O piloto, ao final do programa, ele tem que entender o que é peso e balanceamento, variação de CG, envelope, quando ele sai do envelope ou não, você está voando com 2 pessoas, você está voando com 3, com 4, o que isso significa para o peso e balanceamento. Isso, vocês vão ter 70 horas, vocês vão fazer isso o tempo todo. Então, para vocês saírem aptos, saber o que é um passeio de CG, o
que é o envelope, o que é essa diferença. Duração aproximada, 1 hora de voo, 1 hora de briefing, 1 hora de debriefing. Referência, CIRRUS SR20, POH, Performance Data e Jepsen Introduction. Lembra que eu falei que a gente vai usar Jepsen? Mas a gente não quer que você saiba Jepsen decorado. A nossa ideia é ensinar pilotos a saber onde está escrito. Então, a gente vai o tempo inteiro, um comandante como o Green, abrir o Jepsen Introduction e falar, olha, o que significa esse símbolo aqui, um flyover, por exemplo, um flyby? Ele vai te mostrar lá no manual para você saber procurar tudo que você tiver de dúvida pela frente. A gente não é obrigado a saber tudo, mas a gente tem que saber onde está. Então, isso vai fazer parte da nossa filosofia. Ele vai fazer a saída Santos-Uno Bravo, efetua ajuste em órbita no NDB Santos, retorna para São José, efetuando procedimento TS, RNAV ou VOR. Por que São José? Por que a gente vai começar por São José, a gente vai falar? Porque lá tem tudo que a gente precisa. Instrumento de precisão, não precisão, torre de controle, ATC, a gente está preparando para a linha aérea. Então não tem o porquê eu ir para um aeródromo visual para fazer um programa de linha aérea. Linha aérea voa de qualquer jeito, voa instrumento. Qual o objetivo principal do voo? Explorar o conceito de gradiente de subida da carta e como efetuar o cálculo, pois a mesma exige um gradiente de 5% até 3,100, depois 3,3%. Vou confessar para vocês que eu já peguei colegas na linha aérea que às vezes não sabia calcular gradiente. Mas quem formar com a gente não vai ter esse problema. Porque você tem que saber que ela não é uma variável única. Vários fatores influenciam, peso, temperatura. E isso o piloto precisa conhecer. E isso é o objetivo principal desse voo. Conhecer isso. Vai estar lá nas notas do instrutor. Nesse briefing, o aluno vai passar por tudo isso para entender o que é um gradiente. E o objetivo secundário é contatos com as cartas Jepsen em voo real no UFB. Todos os aviões no curso de linha aérea com UFB, para o cara já treinar e estar pronto para voar. Então aqui um envelope, então vai fazer o cálculo toda vez antes de voar para estar bem, pela osmose, por rotina, entender bem o que significa um passeio de CG e tudo. Razão de subida, que ele vai precisar. Ele tem que saber que existem vários fatores que influenciam essa razão. Então não é só uma simples multiplicação. Então tem outras coisas envolvidas e a gente vai mostrar a base, o porquê disso, por que tem que usar esse cálculo, porque isso é segurança de voo. Aqui é a carta Jepsen. E o aluno vai saber ler e interpretar o que é esse gradiente de subida aqui, o que isso quer dizer nas cartas. Então, a ideia é ensinar, sempre. Um exemplo de programação visual, esse é o nosso último exemplo, porque a gente não vai acumular pane, basicamente. Então, ele vai fazer uma decolagem visual de São José, vai para Resende, volta para São José, vai fazer a mesma coisa. Porém, esse voo demora um pouco mais, a referência é o POH, aí já começa a ter a primeira fase com abnormal procedure. Então, a gente vai simular um electrical twin autopilot failure. Por quê? O piloto precisa saber que a todo momento ele pode encontrar uma falha. E o que a gente quer gerenciar aqui? Tomada de decisão. Então, lembra que a gente colocou lá no sumário estatístico do CENIPA, gerenciamento de voo, tomada de decisão. Então, a gente vai trabalhar muito isso ao longo dessas 70 horas, gerenciamento. Então, eu tive uma falha de TRIM, autopilot, após 1000 pés, o aluno passa a gerenciar a aeronave sem utilização do TRIM, efetuando a leitura do QRH. O que significa? O aluno tem que entender de controle de voo. Se eu não tenho o compensador, como que vai ficar meus comandos? Vai ficar difícil de voar. Então, a gente vai simular e a gente fala, pô, ele tem um voo de 1 hora pela frente. Será se o ideal é ir até o destino? Às vezes, será se eu não vou cansar? Chegar lá, tem um vento de travessa, eu posso entrar numa situação indesejada, que a gente fala? Então, a gente vai começar a trabalhar a tomada de decisão. O que é tomada de decisão? Voar, navegar e comunicar. Essa é a base de toda tomada de decisão. Você nunca pode esquecer de voar. O LOCAI, que é o Loss of Control in Flight, que é um dos top de acidentes mundiais, mostra isso. Faltou a base, faltou o piloto saber que ele precisa voar, navega, comunica e gerencia aquilo que está acontecendo. Então, a gente vai ensinar aqui. E todo esse programa é para trabalhar essa tomada de decisão com todos os alunos. Objetivo secundário, entender os controles de voo sem utilização do TRIM e o efeito de potência e configuração de flap nessa situação. Se eu estou mais veloz, fica mais fácil ou mais difícil de eu pilotar sem o TRIM? E se eu der motor, mais potência? Qual é o efeito disso em cima da minha controlabilidade? E se eu der um flap, configuração de flap? Então, isso tudo a gente vai ensinar teoria de voo e ter a certeza que todo mundo sabe o que acontece com os comandos de voo nessa situação. Esse é o nosso objetivo. Então, ele faz um voo. A ideia é que
após ler o QRH, que é o Quick Reference Handbook, ele tome uma decisão, por exemplo, de pousar em Taubaté ou Guaratinguetá, ele já vai ter lido notando a rota inteira, então ele sabe onde alternar. É isso que a gente quer, pessoal, passar isso. Então, eu dei 2 exemplos para vocês. Ele vai ler todo o QRH e, no final, Land SNS Practical, a gente vai falar o que é Land SNS Practical, o que é Land SNS Possible, Suitable Airport. O que significa? Então, o piloto precisa entender esses termos, é lá que a gente vai ensinar. Ele não precisa ensinar isso na linha aérea, ele pode aprender lá na base. E aqui está o nosso programa completo. Tá pequeno, não precisa ver, depois a gente vai detalhar ele. Mas são 32 sessões dentro dessas 70 horas. Da M1 a M32. Por exemplo, a M2, ele vai usar o modo Vertical Speed do piloto automático e o instrutor vai mostrar para ele o risco de stall. Só dá para fazer isso no Cirrus. Não tem outro avião, você vai acoplar o piloto automático, vai ligar o modo Vertical Speed e vai demonstrar o que acontece. Então, por isso, o motivo da gente trazer uma aeronave que pudesse o piloto passar por todas essas manobras e essas manobras vão deixar ele com o mindset pronto para uma linha aérea. A ideia de todas essas manobras é ele vivenciar todas as situações possíveis que a gente conseguiu fazer dentro do programa de treinamento.